Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo de unboxing e hoje um unboxing de Kingsmaker. Já faz bastante tempo que eu não trago mais volumes de Kingsmaker, mas finalmente eu consegui comprar o volume 4 da segunda temporada de Kingsmaker Triple Crown. Já fazia bastante tempo que eu não trazia novos volumes de Kingsmaker aqui no canal, mas é porque acabou de lançar essa nova temporada nos volumes físicos e eu tô comprando aos poucos porque eles estão um pouco mais carinhos porque vem com alguns itens diferentes. Eu vou abrir aqui com vocês. Novamente eu comprei na My Friend Kiki, mas... Pera, deixa eu só tirar que vai fazer um barulhão aqui dele tirando, porque é desse saquinho bonitinho dela. Mas como eu tava dizendo, eu comprei na My Friend Kiki, mas agora eu tenho um aviso pra dar que ela saiu de férias. Então, por enquanto, vocês não conseguir comprar as coisas na lojinha dela, porque ela vai estar como... Ela de férias, a loja tá de férias, então se você fizer um pedido, ela não vai conseguir enviar. Então, vocês têm que esperar ela voltar de férias pra poder comprar com ela. Gente, essa capa é muito linda, eu amei. E aqui os brindezinhos que ela sempre envia. Mas, inclusive, eu vou deixar na descrição outras lojas que também estão vendendo Kingsmaker e que são boas, são de confiança. Também tem a YouShop, a CUBR, que são boas lojas. Eu conheço pessoas que já compraram nessas lojas, chega tudo certinho e bem embalado. Inclusive, eu vou comprar os próximos volumes nessas lojinhas. Então, aqui rapidinho pra vocês, os brindezinhos que ela envia sempre, né, da lojinha. Que lindo! Inclusive, esse, né, vai sair o volume físico. Só que não achei nenhuma loja da Shopee vendendo. Aqui de Under the Green Light. Muito fofos brindezinhos que ela sempre envia. E aqui o volume em si, lindíssimo, gente. Que volume lindo. Tô encantada, é muito maravilhoso. Volume 5, acho que eu tinha falado volume 4, né? Na verdade, esse é o volume 5, né? Da segunda parte da segunda temporada. Ou a segunda temporada de Kingsmaker Triple Crown. Que, caso vocês não lembram, eu tenho os outros volumes já. Tem vídeo aqui no canal de eu mostrando todos os volumes que eu já tenho, que são maravilhosos. Eu ia aqui com leve amassadinho aqui, infelizmente, mas aqui ele é bem... Começou um volume, ele vem mais solto, né? Aqui, que lindo. E aí ele vem com um brindezinho extra aqui no meio. Que gracinha! Eu não lembrava que era o Wolfgang nesse primeiro volume. Olha que fofura, gente. Agora, eles, nessa nova temporada, todos os volumes vão vir com um personagemzinho assim, pra poder colocar as roupinhas nele. Eu acho isso muito fofinho. Tem do 1 ao 3, que é referente à primeira parte da primeira temporada. Do 1 ao 4 da segunda parte, né, que é o do Kingsmaker Triple Crown, que é a primeira parte da segunda temporada. E agora o volume 5, iniciando a segunda parte da segunda temporada. Essa segunda parte tem 3 volumes, mas como vem com essas figurinhas a mais, ele fica um pouquinho mais carinho. Mas nessas outras lojas que eu comentei com vocês, o preço tá bem em conta, então eu vou deixar na descrição pra vocês, caso vocês tenham interesse em comprar, porque eu achei que tava valendo bem mais a pena. Inclusive, eu até fiquei assim, nossa, nessa outra loja tava bem mais em conta do que o preço que eu paguei na Kiki. Aqui, as figurinhas, é uma gracinha. Quando eles anunciaram, eu achei muito fofinho. Aqui, ó, vem um cardzinho, que é aquela pintura que tem no castelo. Aqui o fundo, porque aí você vai tirar e vai pôr a figurinha de cada um aqui. A figurinha aqui, ó. Não consigo nem descolar. É uma figurinha mesmo, tá vendo? E aí você vai pôr o Wolfgang e aí você vai pôr a roupinha que você quiser e os acessóriozinhos, né? Você põe aqui o fundo. Ah, vem 2 fundos, eu tinha até esquecido, né? Vem esse card e esse daqui, que aí é o fundo. E aí você vai pôr o Wolfgang e vai escolher uma roupinha e um acessóriozinho também, que tem 1 milhãozinho de acessórios fofinhos. Eles adoram essas coisinhas diferentes, eu acho fofo, mas eu acho que se viesse um acrílico seria ótimo, mas com certeza iria ficar muito mais caro. Mas aí veio esses 2 cardzinhos a mais, e aí em cada um dos volumes vai vir um personagem diferente, né? Nesse veio o Wolfgang, outro tem o Shin e também vai ter do Ulysses. E aqui, a capa do volume em si, que tem a Garrett, né? Que voltou agora nessa nova temporada e se tornou a cavaleira que vai proteger o Wolfgang. As duas que sempre trabalharam do lado do Wolfgang. E nessa temporada elas se casaram, é uma fofura, eu adoro esse volume. Aqui a lombada pra vocês verem, que a lombada é muito fofinha. E aqui a parte de trás. Agora, nova parte da temporada, todas as lombadas são mais coloridas, porque as lombadas das primeiras temporadas eram todas pretas e agora elas são coloridas. Essa nesse tom meio vermelho, meio vinho, né? E aí a próxima também é colorida. E o último volume dessa segunda parte da segunda temporada, né? O volume 7, ele vai ser dourado, assim, lindíssimo. Tem uma capa linda, vou deixar na tela pra vocês verem. Eu tô apaixonada que as capas são lindíssimas, então vamos ver agora o volume em si, né? Aqui a parte de trás que eu já tinha mostrado. A orelha interna de Kingsmaker é bem mais simples, né?
aqui com informações. E aqui uma folheada rápida, porque eu vou mostrar os volumes, sempre acaba tendo algum spoiler, né? Então, pra evitar surpresas, vou passar aqui por cima e daqui pra frente vai ter alguns spoilers, né? Eu já acabei comentando spoiler por causa da capa, mas você me supõe que já tenha lido. 2022 realmente lançou agora no começo do ano. É que eu demorei pra comprar e quando eu encomendei, eu comprei em pré-venda, mas mesmo assim demorou pra ser enviado. E aí depois disso aqui que ficou de férias, aí eu fiquei preocupada se ia chegar, mas acabou chegando certinho sim. Essa primeira página, né, na versão online, essa arte é lindíssima. Assim, apesar de eu gostar muito da versão física, eu entendo que tem alguns detalhes da obra que ficam muito mais bonitos na versão online mesmo. Por exemplo, esse cenário inicial preenche toda a tela do celular, assim, e tem um brilho tão lindo que aqui, né, o céu... E eu não sei explicar, na versão online é muito, muito lindo, assim. Não é que não seja bonito, mas eu acho que tem um impacto maior no celular, porque preenche toda a tela com essa... linda paisagem, assim, do céu noturno. Eu adoro a arte dessa obra, que é maravilhosa. E aqui, esse primeiro capítulo é muito interessante, porque as autoras têm um costume incrível, que eu particularmente adoro, que é quando elas fazem isso de deixar um capítulo inteiro sem nenhuma fala. Então, assim, esse capítulo eu posso falar com vocês tranquilamente, porque realmente não tem nenhuma fala durante o capítulo inteiro. Aqui. Esse capítulo 1 é basicamente para dar uma ideia geral do que vai acontecer durante essa temporada. Então aqui já tem a nomeação dela como cavaleira do Wolfgang, e aqui o Shin lutando com a doença dele, ele tá bem machucado. Lembra? Na outra temporada, ele tinha sido muito torturado para poder revelar informações sobre o rei. Ele não revelou, mas acabou muito ferido, né? A mão, o pé e a perna dele estava muito, muito, muito ferida. Fora os efeitos daquela droga que eles tinham dado pra ele, né? Aquela droga barra poção que era pra revelar a verdade dele, né? Que teve um efeito muito forte nele, que é o que a gente vai ver durante essa temporada também. E a gente vai ver um pouco mais a relação dele com o Wolfgang, claro, mas também a relação dele com essa doença, né? Que basicamente é o que tá tendo uma doença barra efeito colateral do que eles deram pra ele. E vai ter uma viagem que eles vão tentar procurar a cura para o problema do Shin. Ele, infelizmente, passando mal com muita frequência durante toda a temporada, porque ele ainda tá muito debilitado. E o baile que vai ter, isso já é mais pro final da temporada, que vai ser muito, muito importante pra história também. E aqui, apesar desses quadros serem lindos, é triste porque ele tá muito mal, infelizmente. O Shin tá extremamente debilitado durante essa temporada. E agora sim, a gente vai começar. Segundo capítulo, agora sim, um capítulo com falas e tudo acontecendo em si. A nomeação da fofa da Garrett. Olha que linda, tanto orgulho dela ter crescido. E aí ele nomeia ela, né, pra proteger ele. Ela tinha salvado algumas pessoas durante todo aquele ataque que teve no castelo, pegando fogo. Ela salvou algumas pessoas de morrerem queimadas. E além disso, teve uma espécie de campeonato, um duelo pra decidir quem seria o novo guarda da Majestade, né, Wolfgang, e ela lutou contra esse cara gigantesco, e mesmo assim ela venceu porque ela é maravilhosa. Eu achei isso muito interessante. Esse volume em específico tem as meninas na capa, porque é um volume onde as mulheres têm bastante participação na história. E olha aqui a cara dela aterrorizando ele, eu adorei isso, ela é maravilhosa. E aí aqui, né, ele fala pra ela pedir a recompensa dela, pode ser algum item mágico, etc., e ela fala assim, tipo, não quero uma recompensa, na verdade eu queria mostrar algo. E eles ficam tipo assim, como assim? E que ela mostra esse gatinho fofíssimo. E apesar de eles terem ficado confusos, depois disso, o Wolfgang lembrou que ela era a garota que ele ajudou no passado. E aí ele todo feliz de reencontrar ela, e ela toda feliz de ele ter reconhecido ela, eles são uns fofos. E caso vocês não lembrem, né, voltando um pouco lá na primeira temporada, quando eles ainda eram pequenininhos, teve uma cena que o Wolfgang viu, né, pessoas influentes, né, próximas ao rei antigo, passando com a carruagem por cima de um gatinho, que era o gatinho dela, e ele acabou falecendo e tudo mais. Ele fez lá, né, sepultou o gatinho, e depois de um tempo ele encontrou ela de novo e deu um cesto com um gatinho novo, que era esse gatinho branco. E aí aqui tem até uma parte que ela vai falar, que ela imita ele falando, que ele fala que ele não tinha poder na época, né, ele fala pra ela, eu ainda não tenho poder pra defender você e o seu povo, mas um dia eu vou ter poder pra defender vocês, né, pra proteger vocês e criar um mundo melhor. E ela imita ele muito, muito bem, muito fofo. E aqui o gatinho todo fofinho também. E aí, né, ela pergunta o que aconteceu com aquelas pessoas, né, aqueles
pessoas do alto escalão que ficavam do lado do rei e tudo mais. E aí ele fala que matou eles. E ele começa a dar detalhes. E o Shin surta e fica tipo, claramente você não fez isso. Ele, não, tô só brincando, é forma de dizer. E aí quando ela percebe, né, eles estão lá debatendo entre si. E ela fica prestando atenção na interação deles e tudo mais. Aí assim que o Shin sai, ela fala: vocês são tipo um casal brigando, alguma coisa assim? E todo mundo emenda tossir desconcertado e vão cada um chispando para um lado diferente e deixa ela sozinha na mesa com o Wolfgang e ela fica assim, ué, eu falei algo errado? E o Wolfgang rindo horrores, porque ele não se preocupa, ele não tá preocupado que ela tá falando isso, até porque é verdade, né? As pessoas só não falam alto, mas todo mundo sabe o que tá acontecendo, basicamente. E aí ele chama ela pra sair um pouco, tomar um ar e, né, pra aquecer o corpo lutando. E aí, nisso, eles têm uma conversa muito, muito interessante. Ele começa a explicar mais, né, que ela tá basicamente certa, eles são basicamente um casal, tem um sentimento entre eles, mas o Shin ainda é muito relutante quanto a assumir isso, falar isso em voz alta e assumir que eles realmente, assim, se gostam de verdade. E nisso, o Ulisses estava passando e aí ele escutou, né, a conversa, percebeu que a conversa era interessante e ele começa a falar, né, que ele tá ali, que ele realmente gosta muito do Shin e tudo mais, e que ele pretende realizar todos os desejos do Shin, né? Preencher os braços dele, né? De maneira, claro, assim, figurada, mas não encher os braços do Shin, mas no caso de fazer os sonhos dele se tornarem realidade, criar um reino melhor para o Shin, um reino que ele vai ter orgulho e tudo mais. E quando esse momento chegar, quando os braços dele, né, no caso, quando todos os sonhos dele forem realizados, aí sim ele vai declarar o amor dele pelo Shin e dizer que aquilo tudo foi um ato de amor, né? Todo esse esforço para criar um lugar melhor para o Shin foi um ato de amor por ele. E ela fica, né, claramente surpresa e tudo mais. E só que ela questiona o Wolfgang sobre demorar muito para fazer isso. Será que ele não vai levar muito tempo para realizar todos esses desejos do Shin? Que vai ser muito tarde, ele já vai ter mudado com relação aos sentimentos dele. E aí a gente tem até uma cara meio assim espantada do Wolfgang. Mas, assim, ele não tem preocupações quanto a isso, porque ele diz que ninguém naquele reino pode amar tanto o Shin quanto ele, né? E ali tá disposto a se esforçar tanto pelo Shin quanto ele, e que ele sabe também, né, que o Shin ama ele muito, né? Então ele tá bem confiante quanto a isso, e o Ulisses acha isso muito fofinho. Eu, inclusive, acho muito fofo. Todo esse diálogo dele é muito interessante, eu adoro esse capítulo, como a gente vê um pouco mais do lado do Wolfgang quanto toda essa situação, quanto a relação dele com o Shin. Então, né, ele meio que abaixa a guarda e permite que ela dê o último golpe, entre aspas, e aí ela promete que ela tá disposta a proteger os dois, né, não só o Wolfgang, mas também o primeiro-ministro dele, né, o Shin, e eu achei fofíssimo, ela é uma gracinha, e ela realmente se esforça muito durante esses capítulos pra honrar o posto dela e proteger os dois. Eles são fofos. O Ulisses sai depois de escutar essa conversa muito interessante, né? Ele até ri falando, né, que como ele cresceu, né, como o Wolfgang cresceu bem. Depois disso a gente tem, né, o Shin continua se esforçando muito, ele trabalha mais do que devia, e o Wolfgang tenta, né, se aproximar dele, mas ele ainda continua bem relutante e ainda tendo muitos sintomas, né? Ele ainda tá muito fraco. E aqui ele recebeu um convite, né? A gente tem um convite de um casamento fantástico, gente, dessas duas fofas, né, caso vocês não se lembrem, elas trabalham com o Wolfgang, né, elas estão sempre próximas a ele, e elas se casaram, e eu amei, o vestido delas é absurdamente lindo, olha aqui, elas estão lindíssimas, e todo o casamento delas é, assim, um paralelo muito interessante ao Wolfgang e o Shin, porque, assim, a energia das duas é muito parecida com a do Wolfgang e do Shin, e os vestidos delas são lindos, e toda a decoração do casamento é maravilhosa, é muito, muito linda. E o Shin compareceu ao casamento, né, pra dar parabéns para as meninas, e elas estavam lindíssimas, todas fofíssimas, e elas vão contar um pouco mais da história de como elas conheceram. Olha aqui, elas são uma gracinha, eu acho elas muito lindinhas. Isso aqui, olha, é lindo, lindo. Eu adoro essas rosas douradas que tem no casamento delas. Muito, muito, muito lindas. E elas sempre viram, né, o quanto o Shin se esforça pra colocar limites no Wolfgang. E elas são fofíssimas e elas contam um pouco mais da história delas. E a gente tem um flashback muito interessante, né? Eu adoro. Elas estavam tão lindas, as cores dos vestidos, tudo tava perfeito.
E aqui a gente tem um pouco do passado delas. Eu vou passar bem mais rápido, porque eu não vou trazer muitos detalhes disso, mas assim, elas são umas fofas. Esses capítulos foram bem inesperados, eu nunca pensei em ter, assim... Eu não achava que elas eram um casal pra começo de história, né? É difícil ter a apresentação de casais secundários tão depois da história, né? Depois de tantos capítulos aparecer elas como um casal, mas foi interessante ver isso. E ver o passado delas também foi bem interessante, dar atenção pra personagens secundários também. Mas é bem interessante, é muito, muito fofo. Elas são lindinhas. Elas são lindinhas. E eu achei interessante, né, como esses capítulos focaram bastante nas personagens femininas da história, que é algo que a gente não via com bastante frequência. A mãe do Wolfgang faleceu logo no primeiro capítulo, basicamente. E não tem tantas personagens femininas além delas, mas elas estavam sempre, assim, de lado, participando apenas, assim, com pequenas falas. Então, ter o casamento delas, ter o flashback do passado delas, de como elas se aproximaram, como elas se conheceram. Aqui é interessante, ela fala sobre fazer um desejo e ela fala que ela sonha em delas ficarem juntas pra sempre. E aí pula no tempo, depois de um tempo elas já estão um pouco maiores, e aí ela recebeu, né, um pedido de casamento de um aristocrata importante, e aí ela fala que ela ia aceitar porque esse tipo de aristocrata poderia ter mais de uma esposa, então elas poderiam ficar juntas pra sempre. E ela fica extremamente puta da vida, porque ela fica, tipo, não queria que a gente ficasse juntas pra sempre dessa forma. No caso, né, delas se casarem no mesmo dia e tudo mais, era porque ia ser só as duas, não no caso delas serem esposas de outro homem, sim elas serem um casal. É muito fofo, e ela fica pra alguém tão inteligente, você é muito lerda. E isso é muito interessante, porque é um paralelo perfeito com o Wolfgang e o Shin, basicamente, ali ilustrado pelas duas, né? O Wolfgang claramente é abertamente apaixonado pelo Shin, e o Shin pensa em maneiras de ajudar o Wolfgang, mas não percebe que no final a maneira de ajudar ele é estando junto com ele pra sempre, não apenas como ministro, mas, né, como companheiro verdadeiro dele. E é muito fofo, né? Ele fala, nossa, deve ter sido difícil acalmar ela depois disso, mas que elas parecem muito felizes agora. E é uma gracinha. Gente, isso aqui é lindo. Eu quero cena de casamento do Wolfgang e do Shin na próxima temporada. E eu espero que seja uma coisa linda assim. Realmente eu torço muito pra ter essa cena, porque eu estou torcendo de verdade. E aqui ele é o vô de uma das meninas, né? Ele fica tipo, nossa, eu não sabia que você ia vir no casamento. E ele, tipo, claro que eu iria vir. E ele fica tipo, por quê? Aí ele lembra que ele, na verdade, é o avô dela. Olha que lindinha. Gente, eu amei. O vestido dela é lindo. O da outra, o vestido azul também é maravilhoso, mas esse vestido dourado é absurdamente lindo. O buquê dourado, assim, eu fiquei apaixonada pelo vestido das duas. Elas estão lindas. E aí ele lembra, né, que ele tinha ficado preocupado de ter aumentado a carga horária das pessoas do castelo, que ele sempre reclamava deles trabalharem demais, e era porque ele estava preocupado com a neta dele no final, né? Uma gracinha, gente, muito, muito fofas. Aqui, elas estavam lindas. Gente, tudo tava tão lindo. O casamento delas foi lindíssimo demais. Eu fiquei muito feliz. Elas são lindas. E aqui, mais capítulos deles resolvendo coisas políticas. E o Shin passando mal de novo, infelizmente. E aqui a gente tem um pequeno flashback de como terminou a outra temporada, caso vocês não lembrem. Foi um diálogo do Shin com o Wolfgang. O Shin falando pro Wolfgang que ele precisava de uma rainha, que ele precisava garantir pro povo que existiriam herdeiros pra continuar com o poder dele no reino. E é tenso, né? Porque assim, na verdade, o que a gente vai ver no decorrer dessa temporada é que talvez ele precisava de um poder feminino e uma aliança com outro povo, porque basicamente ele sendo rei, para ter uma rainha, seria mais uma aliança política do que um relacionamento, na verdade. E a gente vai ver mais pra frente como essa situação vai se resolver. Não se preocupem, o Shin sempre vai pensar na maneira mais prática, mas vamos arrumar uma solução melhor que não vai prejudicar o nosso casal fofíssimo. O Wolfgang fica abalado demais com o Shin falando que ele precisa de uma rainha, ele precisa de herdeiros, e assim, ele fica muito abalado e eu fico tristíssima junto com ele. E aqui voltamos pro presente, o Shin tá ajudando a organizar o baile de debutantes das meninas debutando na alta sociedade. E, né, tem toda uma questão de cores, como vai ser enviado o convite, e muito mais do que mulheres da alta sociedade debutando, entrando na alta sociedade, agora como adultas e possíveis esposas de outros aristocratas, inclusive o Wolfgang, né? Então, além de um simples baile de debutante, ele tá procurando uma futura rainha, né? Então ele tá vendo as mulheres importantes, né, filhas de aristocrata, já que o duque do reino não tem filhas mulheres, ele tem que analisar as outras filhas de aristocratas, né. Inclusive tinha ela, né, que é a filha daquele senhorzinho, mas por isso eles aceleraram o casamento das duas, exatamente para tirar ela da lista de possível pretendente do rei, né.
E nisso, ele vendo elas juntas, fofinhas e felizes, lembrando do casamento, e aí ele, né, a mão das duas juntas, felizes, também lembra do Wolfgang, e aí a gente vê o Wolfgang nervoso na frente dele porque ele tá passando mal. Porque o Shen tá passando mal de novo, né, o Wolfgang fica preocupado, falando que ele chamou o Shen várias vezes, ele não respondia, e ele tenta afastar, né, o Wolfgang se aproxima dele, relando a mão na testa dele, falando que ele tá muito quente, ele tá com febre, ele se afasta do Wolfgang, mas acaba desmaiando de novo. E aqui que vai ter um ponto interessante, né? Até eles tentam usar o cabelo do Wolfgang, porque caso vocês lembrem, lá na outra temporada a gente teve isso, que o cabelo dele tem basicamente aquela bênção, né? Se vocês lembrarem lá quando teve aquele tentativa de ataque, aquela criança quase morrendo, ele cortou o cabelo, deu pra criança e ela se recuperou. Eles tentaram usar com o Shin, mas não adiantou, porque não é só um veneno que foi aplicado nele, é uma espécie de poção, algo muito forte que ninguém consegue achar uma cura e ele tá sofrendo com os efeitos. Então, o Wolfgang finalmente tem uma conversa com o Shin, que caso vocês não lembrem, o Shin também é meio que um farmacêutico, ele sabe entender de doenças, poções, né, remédios, e ele fala que não tem cura mesmo, né, e que além da poção ser muito forte, o Shin se esforça mais do que necessário, né, é tarde da noite, ele tá doente, e ele tá sempre se esforçando, trabalhando, então, além da doença, ainda tem o estresse que ele coloca no corpo dele, que é difícil ele se recuperar. E o Wolfgang, né, ele tem noção que isso é verdade, infelizmente, né, e ele fica preocupado, obviamente, querendo uma solução. Mas o Ulisses fala que não é tão simples assim, eles não vão conseguir uma solução tão rápido. Aí ele fala, né, que não se importa com o que vai ter que ser feito, mas que ele precisa achar cura, que ele tá pedindo, né, ele fala assim pro Ulisses, né, tipo, você tem que me ajudar. E aí o Ulisses fala assim, mas aí ele explica que é um pouco mais complicado do que parece, que eles vão ter que ir pra uma outra região, que é uma região muito famosa por ter muitas drogas, poções, né? É dali que sai essas coisas para outras regiões do reino. Então lá possivelmente teria cura, mas lá é uma região muito complicada de se entrar, então não seria seguro. Nisso, né, o Wolfgang fica, não me importa, a gente vai lá. E o Shin entra e fala que não vai, não faz sentido ele deixar o trono vazio para fazer algo desse tipo. Seria arriscado se ele deixasse o trono vazio, poderia ter um ataque, poderia vir alguém para tentar roubar o trono também. E aí eles estão nesse bate-boca e o Wolfgang usa algo que ele nunca fez antes, né? Ele fala que é uma ordem real, ele coloca como, né, a posição dele de rei, usando isso contra o Shin, porque ele sabe que ele não iria contra isso, né? Então ele fala, né, que com a ordem, né, o rei está mandando ele, né, ficar ali e proteger o reino, proteger a posição dele e cuidar do reino enquanto ele estiver fora. E o Shin não tem outra solução a não ser aceitar. Obviamente, o Wolfgang não queria fazer isso, mas ele teve que fazer isso para garantir que ele ia conseguir sair do reino e achar uma possível poção que possa ajudar a melhorar a saúde do Shin. E aí eles estão indo, né? Eles estão indo, vai o Wolfgang e o Ulisses e alguns guardas, né? Ele fica tipo, esses dois é difícil, esses dois. E aí, né, os guardas que costumam sempre ficar com o Ulisses não vão junto, já que eles são muito grandes, né? Então ele fala, ia chamar muita atenção. E aí eles, em teoria, iriam chamar o segundo colocado daquela competição para ser o guarda do rei. Só que ele ia embora. Aí tem uma cena muito interessante, porque eu adorei esse personagem, espero muito que ele apareça no futuro de novo. Porque ele é muito interessante, apesar dele ser gigantesco e assustador, você fica tipo assim, meu Deus, mas não, ele é todo fofinho. E aí ele fala que ele não vai poder participar dessa missão, porque ele vai voltar pra casa, porque a família dele tá com saudade, aí ele mostra um desenho dos filhinhos dele. É uma gracinha. Eles são extremamente fofos, muito fofos, e ele fala que ele tem o costume, né, de falar baixinho assim, porque um dos filhos dele ainda é bem recém-nascido, então ele tá acostumado a falar bem baixinho. É assustador, mas é um costume por causa dos filhos dele, muito fofo. Né? E aí ele voltou pra casa dele, né, todo fofinho, e aí, né, o Ulisses fala que então quem vai ir vai ser a Gareth, né, que é a guarda do Wolfgang, e mais um guarda do Ulisses, que é esse. E aí ele lembra muito do Ryan, né, que é aquele lá que tinha sequestrado o Shin. E o Wolfgang fica tipo assim, meu Deus, fica em pose de guarda, mas ele fica, não, Alteza, sou eu. E aí o Wolfgang fica tipo, quem? E aí ele lembra que é lá da primeira temporada também, mostrando que nessa história a gente não esquece personagens, os personagens sempre voltam, são reutilizados. E aí, né, que ele tinha lutado com aquele cara de cabelo vermelho. Então, aqui tá ele, né, o ruivinho do bem, não aquele do mal que sequestra o Shin, mas o ruivinho do bem. E aí eles partem em viagem e eles começam a falar mais sobre essa região, né, que é uma região bem complicadinha. Inclusive, o Ulisses não levou os dois guardas dele, porque além deles serem muito grandes e que iam chamar a atenção,
eles são daquela região, o Ulisses conheceu eles naquela região, né, especificamente. E é uma região muito complicada, muitas pessoas passando fome e, assim, completamente perdidos pela droga e poções, assim. Então é uma região muito complicada. E que tem um líder também complicado de se mexer. Eles não estão indo como uma tropa oficial, enviados oficial do reino. Eles estão indo meio que escondidos. E vão tentar ter uma reunião com ele para conseguir, talvez, conseguir a poção que vai salvar o Shin. Mas esse daqui, o líder desse novo reino, é muito, muito interessante, gente. É muito, muito bom mesmo. Aí aqui tem eles chegando na região. Eles estão com essas roupas lindíssimas. Infelizmente, tem muitas pessoas passando fome em situações bem complicadas. E aí eles vendem, né? Eles chegam no reino e eles vendem algumas roupas e itens dele pra conseguir dinheiro. E aí aparecem pessoas pedindo dinheiro, ajuda pra conseguir comida e tudo mais. E esse guarda, ele é fofinho, não tem jeito. Ele é todo coração mole. Só que o que acontece? Eles avisam ele que ele não devia ter feito aquilo, porque dar dinheiro pra essas pessoas, eles eram viciados. Então, provavelmente, eles não iriam gastar o dinheiro com comida, e sim com as drogas. Inclusive, ele vai depois atrás, né, pra ver, e ele encontra o cara já morto. Então, assim, é bem complicado, né? Ele realmente gastou o dinheiro pra se drogar, infelizmente. É uma região muito complicada. A gente fica com um peso na consciência, eu fiquei com dó dele, eu entendo, ele é coração mole, coitado. Né? E aí eles pensam em ir, né, tentar uma reunião oficial lá com o rei, o líder desse... Com o líder, não vou usar o termo rei, mas sim o líder dessa região. E, gente, é muito interessante. Eu já vou falar spoiler, já tô aqui falando muito spoiler mesmo, né? Aqui a gente não consegue uma reunião tão amigável. E aqui a gente tem o líder. Porém, não é o líder, é a líder. Porque mais pra frente, eu não acho que é nesses capítulos. Mais pra frente vai ter uma fala específica que fez todo mundo surtar muito quando esse capítulo foi lançado, porque aqui a gente, né, supõe, né, pelo estereótipo típico de personagem, que seria um homem, mas na verdade é uma mulher, eles chamam ela de Madame, então é a líder dessa região e ela é fantástica. Ela não precisa de ouro, porque ela já tem bastante, ela já tem poder, então assim, ela pergunta o que eles vão oferecer pra ele que vai fazer valer a pena ela ajudar eles, e assim... Não, ela não vai ajudar logo de cara, sabe? E ela não tem interesse nenhum em ouro, e ela não tem muito interesse em ajudar eles nesse primeiro momento. O Wolfgang tá emputecido, mas não vai ser tão fácil quanto ele imaginava, infelizmente. E eles vão ser atacados depois, quando eles saem do encontro. São capítulos muito interessantes, nem vou passar bem rápido, porque eu não vou lembrar de cabeça tudo que falou nessa parte. Mas são capítulos interessantes para conhecer uma nova região, aqui eles foram roubados, para conhecer uma nova região e também tentar a solução pro Shin. E aqui eles são acolhidos por esse cara que lembra muito um dos guardas do Ulisses, né? E assim, ajuda fácil demais, é pra se desconfiar, mas aqui, coitada, a Garrett tava morrendo de fome e ele oferece, né, ajuda pra eles ficarem, pra comer. Coitada da Garrett babando de fome. E aqui ele não morreu, tá, gente? Ele só tinha usado muita droga, mas ele ainda tá vivo. E aqui, né, ela tinha se machucado pra salvar o Wolfgang, etc. E aí, depois disso, eles dão comida, né? A Garrett viu que ele tava preocupado com aquela família e ela foi lá e falou, dá comida pra eles, porque assim você vai garantir que vai estar ajudando eles de verdade. Ele é coração mole, é um fofinho aqui, o Wolfgang, todo fofinho. E aí ele chega com comida, obviamente o pai fica triste por não ser dinheiro, mas as crianças ficam muito felizes por ser comida e ele também fica feliz em ajudar, eles são uns fofos. E aí chega o armário em forma de cara lá, bem assustador. Eu adoro esses capítulos, eles estão lindos com essas roupas, eu adoro, as roupas dos Ulisses são sempre maravilhosas. E aqui a Garrett vai fazer umas coisas perigosas pra tentar ajudar o Wolfgang. Olha, eu adoro o jeito que ela desenha o céu noturno, assim, sei lá. Muito lindo. E aqui, uns tipzinhos finais, né? Aqui terminou esse volume. Eu vou deixar depois na tela pra vocês os volumes, os capítulos referentes a esse volume. E aqui tem uns tipzinhos no final que eu acho uma gracinha. Sempre são muito, muito fofos. Aqui, eu adoro essas duas, elas são lindíssimas. Muito, muito, muito fofas. E aqui, ela batendo em todo mundo que faz ela chorar. Ela é ótima, gente. Ela é uma fofa. E aí, se a gente parar pra pensar, eles são literalmente iguais, né? Porque aqui ela bate em todo mundo
que faz ela ficar triste ou fica muito próximo dela, que é a pilha de pessoas. E o Wolfgang faz exatamente a mesma coisa aqui. O rei, o carinha, o outro que sequestrou o Shin, e aí aqui os dois. Eles são muito fofos, gente. Que gracinha esses dois. E aqui, ela com o gatinho e o gatinho voando na cara dela. Ele é levemente agressivo, é um gatinho fofo, mas agressivo. Muito, muito fofinho. E aqui, o chibizinho final pra concluir esse volume lindíssimo. Mas esse volume é ótimo, gente. Eu tô muito ansiosa pra ter os próximos volumes e ter as lombadas seguidas. Depois eu vou mostrar a foto de como fica na estante todas as lombadas iniciais, mas essa daqui, que é lindíssima. E aqui tá a minha coleção, minha partezinha aqui, o meu Wolfgang, o acrílicozinho meu do Wolfgang. E aqui eu tenho os primeiros 3 volumes da primeira temporada, os 4 volumes aqui, que é referente à primeira parte da segunda temporada, né, Kingsmaker Triple Crown, e agora esse volume novo, o volume 5, e aqui pra vocês verem o que eu falei da lombada, né, todas essas têm as mesmas cores, e agora vem cores diferentes. Assim, eu gostei, porque ainda ficou no mesmo nível, né, a lombada, os desenhos da lombada, mas ainda assim eu preferia que mantivesse o tom escuro, eu acho que ia manter uma sequência mais lógica, mas tudo bem, eu entendo. É pra marcar que é uma nova temporada mesmo. E aqui do lado, né, pra quem não viu o vídeo mostrando a minha coleção, eu tenho aqui o volume 3 de The Fantasy of a Stepmother. Eu tenho aqui, deixa eu puxar um acrílicozinho. Eu tenho o volume 1, 5 e 6 de Who Made Me a Princess. E aqui esse diário especial de Who Made Me a Princess que veio na edição limitada. Então aqui tá uma parte da minha coleção de manhwas pra vocês verem. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos outros vídeos meus de Kingsmaker eu não contei tantos detalhes da história. E nesse eu decidi mostrar igual os meus outros vídeos de manhwa, que eu vou mostrando e contando a história, porque a maioria das pessoas comentou nos outros vídeos que gostam quando eu falo bastante. Então eu decidi falar bastante nesse também. Eu gosto muito de Kingsmaker. Mais pra frente, quando eu completar essa parte também dos volumes físicos, eu pretendo trazer um review geral da história, apesar que a história ainda não concluiu. Eu estou ansiosa pra ver como essa história vai ser concluída, mas essa temporada, né, que é finalizada nos volumes físicos, no volume 5, 6 e 7, são maravilhosos. É uma temporada que tem personagens antigos, mais sobre outros personagens que a gente já conhece, e também aprofundando o casal, o Wolfgang e o Shin. Aqui nesse volume a gente tem bastante da Garrett e das duas fofinhas. No próximo volume, volume 6, vai ter o Ulisses e os guardas dele, que inclusive vai ter capítulos mostrando sobre como o Ulisses conheceu os guardas dele, que é uma história maravilhosa. Tô super ansiosa pra ter esse volume físico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem nos comentários se vocês leem Kingsmaker, se vocês têm interesse em Kingsmaker, colecionam. Eu vou deixar na descrição as outras lojinhas, né, porque infelizmente, enquanto a Kiki estiver de férias, a gente não consegue comprar na lojinha dela. Então, só em outras lojinhas, mas eu já fiz uma encomenda na You Shop, em breve eu vou comprar na CUBR também, mas eu já conheço pessoas que compraram na CUBR e chega tudo certinho, então vocês podem comprar sem preocupações. Bom, espero que vocês tenham gostado, se cuidem e até a próxima!